Fala galera, beleza? Professor Ferdinando aqui na área e na aula de hoje vamos fazer uma revisão sobre alguns conceitos importantes relacionados à radiciação, também conhecido entre os alunos em como tirar a raiz, né? São expressões dessa forma que vão aparecer, onde esse N é chamado de índice da raiz, o A é chamado de radicando, que é esse número que está aqui dentro, e esse B é a raiz. O símbolo em si leva o nome de radical, tá? Se esse N for igual a 2, a gente vai omitir o índice, certo? Esse N sendo 2, tipo assim, ó, uma escrita dessa forma é a mesma coisa que eu estivesse escrevendo assim. Nos dois casos eu estou me referindo à raiz quadrada de x. É por uma questão de bastante uso que a gente acaba omitindo esse índice, se não tem nada ali, tem um 2, tá bom? Então vamos lá, a gente começa falando sobre o que seria a raiz aritmética de um número. Para a gente falar sobre isso, vamos imaginar aqui primeiro esse um azinho sendo um número positivo, na verdade maior ou igual a zero. E a gente define assim, a raiz enésima de A é igual a B, se e somente se B elevado a N é igual a A. Você deve estar pensando, como assim, Ferdi? Não estou entendendo essa nomenclatura que você está usando. Então vamos entender um pouquinho melhor assim, ó. Se eu escrevo raiz cúbica de 8, eu digo que isso daqui é igual a 2, por quê? Porque se eu fizer 2 ao cubo, isso aqui dá 8, não dá? Então, note que a ida e a volta são equivalentes nesse caso, pegando um número A maior ou igual a zero. No caso, se eu pegar, por exemplo, um número menor que zero e um índice N ímpar, essa também é válida essa ida e volta. Por exemplo, eu escrevo assim, raiz cúbica de menos 8. Tudo bem? Eu escrevo raiz cúbica de menos 8. Isso daqui vai ser menos 2. Por quê? Se você fizer menos 2 elevado ao cubo, menos 2 ao cubo, isso aqui dá menos 8, sem problemas. Porém, toma cuidado que se você pegar, por exemplo, o radicando negativo, mas o seu índice N for par, essa raiz no universo dos números reais, ela não existe. Ou seja, escrever raiz quadrada, por exemplo, como se tivesse um 2zinho aqui, né? De menos 4, no universo dos números reais, não existe esse valor. Eu estou enfatizando nos números reais porque mais para frente falaremos de números complexos onde isso vai existir. Mas um passo de cada vez, né, gente? Bom, tendo isso em mente, vamos seguir para a próxima ideia, que é você tomar alguns cuidados. Primeiro cuidado importante. Novamente pensando, se você está pegando um A maior ou igual a zero, a galera costuma falar, né? Ah, corta o índice com o expoente. Eu posso simplificar porque são operações inversas, né? Eu elevo a N e tiro a raiz enésima. Tudo bem. Se você estiver pensando para A maior ou igual a zero, sem muito medo de ser feliz, você escreve assim, raiz quadrada de 7 ao quadrado, de fato, 7 ao quadrado é 49, a raiz de 49 é 7. Beleza. Só que tome alguns cuidados. Se você estiver pensando no número, agora radicando negativo, se o seu radicando é negativo, mas o índice é ímpar, sem medo de ser feliz de novo, você pode escrever assim, né, ó, raiz cúbica de menos 2 ao cubo. Eu posso, ó, menos 2 ao cubo é menos 8, a raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Aquela ideia do corta, né? Eu não gosto muito disso aqui, mas os alunos falam bastante. Isso daqui dá o número aqui de dentro. Porém, se você tiver um índice par, toma cuidado que isso aqui pode dar caca. Por exemplo, se você escreve assim, a raiz quadrada de menos 1 ao quadrado. A forma correta de você pensar nisso aqui é assim, ó, raiz quadrada de menos 1 ao quadrado é 1, né? Raiz quadrada de 1, o resultado disso aqui é 1, certo? Se você usa o famoso corta, você acaba chegando ali no menos 1. E, na verdade, para você não cair numa contradição se esse N for par, você coloca um módulo, porque daí você pensa assim, né? Ah, raiz quadrada de menos 1 ao quadrado. Se você for fazer esse cancelamento do expoente com índice, isso aqui vai dar um módulo de menos 1, que daí a gente descarta o sinal, que é 1. Beleza? Tem que tomar bastante cuidado nessa parte aqui de raízes, que tem algumas regrinhas que às vezes em questões de verdadeiro ou falso, você cai numa contradição e leva pra frente, bobeira, toma cuidado, tá bom? Bom, outro cuidado que você tem que tomar, isso aqui é muito comum entre os alunos, presta atenção a isso aqui, ó, é errado escrever assim, raiz quadrada de 9 igual a mais ou menos 3. Cuidado, quando eu uso esse símbolo, eu estou me referindo à raiz aritmética do número, que tem sempre uma única resposta. Ou seja, quando eu escrevo raiz de 9 desse jeito, assim, a raiz aritmética de 9, isso aqui é 3.
Não é mais ou menos 3, não. Nossa, professor, mas muitas vezes em prova eu já ganhei meio certo porque o professor falava que tinha que ter um mais ou menos. Respira fundo que você está confundindo um pouquinho. Ó. Não confunda, porque isso aqui é correto. Se eu te falar, ó, um número ao quadrado é 9. Um número ao quadrado é 9, esse número pode ser mais ou menos a raiz quadrada de 9. Esse número pode ser mais ou menos 3. Nesse caso, a busca do mais e do menos está relacionado ao desejo de resolver uma equação. E os dois resultados, mais 3 e menos 3, não estão vindo da raiz, estão vindo em você buscar o número ao quadrado dando 9, certo? É a ideia do módulo ali. Para você entender ainda um pouquinho melhor, pensa assim, ó, se eu desenhar aqui uma reta real, imagina, por exemplo, que aqui é o zero da reta real. E eu pergunto, ó, desenhe nessa reta os números, indique na reta, né, os números em que elevado ao quadrado dão 2. Os números em que elevado ao quadrado vai dar 2 vão ser mais ou menos raiz de 2. Então, do lado direito ficaria o raiz de 2 e o menos raiz de 2 ficaria do lado esquerdo. Tudo bem? São números diferentes. Beleza essa ideia? Bom, vamos falar agora de algumas propriedades importantes? Bora lá. Então, primeiro, olha só o tanto de condição que eu coloco para as propriedades não caírem em contradição, né? Eu vou até colocar aqui para a gente não se perder na nomenclatura. A e B vão ser números reais não negativos, tá? O M, quando aparecer, vai ser um número inteiro, o N, um número natural sem ser zero, e o P vai poder ser um número natural ali que a gente tem. Tá bom, também aqui não nulo no caso, tá? Daqui a pouco eu falo sobre isso, mas vamos nessa. Primeiro, se eu coloco assim, raiz enésima de A vezes B, eu posso separar em duas raízes. Então, essa propriedade, em que ficaria raiz enésima de A vezes raiz enésima de B, eu posso interpretar de dois jeitos. Um primeiro jeito é assim, se eu fizer raiz de 2 vezes raiz de 3, isso daqui dá raiz multiplica 2 vezes 3, 6. Eu posso usar essa ideia. Também é legal você pensar num caminho contrário. Eu quero fazer a raiz quadrada de 900. A raiz quadrada de 900 você pode pensar como sendo a raiz quadrada de 9 vezes 100 e quebrar em duas raízes, em que você faria raiz de 9 vezes a raiz de 100. Raiz de 9 é 3 e a raiz de 100 é 10. O resultado da raiz de 900 é 30. Belezinha? Tá. Essa segunda propriedade aqui também é assim, se você tiver uma divisão dentro da raiz, você pode separar em duas raízes de mesmo índice. Lógico, se o B não for zero, porque não existe divisão por zero. Essa terceira propriedade aqui, ela é bem legal também, principalmente prestando atenção nessas condições aqui que a gente está trabalhando, que o A ali não pode ser negativo, que às vezes é bem mais prático para você fazer alguns cálculos. Ó, pensa assim, se eu tiver que escrever qual é o resultado da raiz quadrada de 4 elevado à quinta potência. Se você prestar atenção nessa propriedade, que diz que se esse expoente está para o A, e ele pode ser escrito assim, ó, raiz quadrada de 4 elevado à quinta potência. Lógico, percebendo que o A e B não, nesse caso que o A não é um número negativo, né? Vamos lá. Isso daqui, então, vai ser... Quanto que é a raiz quadrada de 4? É 2, né? Então, ficaria 2 à quinta, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Legal essa propriedade? Pode ser bastante útil você pegar esse seu expoente aqui e escrever para fora algumas vezes, ou pegar esse expoente que está aqui para fora, escrever aqui para dentro e saber que é equivalente, de novo, prestando atenção, que você está pegando A como sendo um número não negativo, tá? Outra coisa, se você faz aqui a raiz da raiz, o que você pode fazer na raiz da raiz é multiplicar os índices. Por exemplo, se você tem assim, a raiz quadrada da raiz cúbica de 5. Bom, o que você vai fazer é multiplicar os índices. Aqui tem um 2 oculto, eu vou escrever ele, 2 vezes 3, vai ficar assim, né? A raiz sexta de 5. Legal? E essa última propriedade, o pessoal se confunde bastante com ela, e depois vou fazer um exercício no final da aula para usar essa propriedade aqui para ajudar a entender melhor. Mas a ideia é a seguinte, ó. Se você tem, por exemplo, assim, ó, deixa eu escrever, raiz sexta de 2 à quarta. Você concorda comigo que o 6 é 2 vezes 3?
Então, posso escrever assim, né? No lugar de raiz sexta, eu coloco ali 2 vezes 3. E que o 4 é 2 vezes 2, né? É como se esse pezinho que está aparecendo aqui, ó, ele fosse 2. Eu posso simplificar, ó, divide aqui por 2 e divide aqui por 2, ficaria assim, né? Raiz cúbica de 2 ao quadrado. Então, eu posso simplificar o índice com o expoente, dividindo, nesse caso, os 2 por 2, ou se eu quiser olhar no caminho contrário, eu pego esse expoente, esse índice, eu posso multiplicar pelo número que eu quiser. Ah, multiplica aqui por 10 e aqui também por 10. Tá bom, isso aqui seria equivalente a escrever, não sei nesse momento por qual motivo eu pensei no 10, mas ó, seria equivalente a escrever a raiz trigésima de 2 elevado a 20. É útil escrever assim agora? Aparentemente não, mas em algum exercício pode ser interessante. Importante é você entender que a operação que você fizer, se você multiplicar o índice, tem que multiplicar o expoente também. Se você dividir o índice, tem que dividir o expoente também, tá bom? Tendo falado dessas propriedades aqui, vamos comentar de uma última coisa teórica aqui que o pessoal também confunde um pouco. Isso aqui é o expoente fracionário. A gente diz assim, né? A elevado a m sobre n equivale a raiz enésima de a elevado a m. A galera costuma entender um pouquinho melhor assim. Lógico, pensando de novo aqui que o A é um número real positivo, M é um número inteiro e N um número natural aqui que não pode ser zero. Vamos pensar aqui o seguinte, vou dar uma dica que ajuda os alunos a lembrar. Imagina que você tem um solzinho aqui em cima e que esse solzinho está iluminando essas raízes, certo? Essa raiz e esse expoente fracionário. O M, ele estava aqui em cima, né? A gente vai dizer assim, ó, quem está no sol vem para a sombra e o N estava aqui embaixo. Quem está na sombra vem para o sol. Então, ó, o Mzinho que estava tomando aqui um sol, ele veio para a sombra e o Nzinho que estava aqui na sombra, ele veio aqui, agora ele está no sol. Tudo bem? Essa ideia, vamos ver num exemplo, ó. Eu tenho que fazer 8 elevado a 2/3. Eu vou transformar isso na raiz cúbica, veja só, o 3zinho que estava aqui na sombra, ele veio para o sol, de 8 elevado ao quadrado. Agora, aqui tem dois jeitos de fazer. Um jeito é esse, raiz cúbica, 8 ao quadrado é 64. Raiz cúbica de 64 é 4. Outro jeito de fazer isso daqui seria usando aquela propriedade que a gente viu antes. Transformar isso aqui na raiz cúbica de 8 elevado ao quadrado. Sem medo de ser feliz, porque é tudo número positivo ali, né? Raiz cúbica de 8 é 2. Então, ficaria 2 ao quadrado, 4 também, chegando no mesmo resultado, é lógico. Beleza? Galera, espero que tenha ajudado. Vamos fazer um exercício aqui para fixar essa ideia. Pausa um minutinho o vídeo. Dica é você tentar usar aquela última propriedade que eu comentei. Tenta fazer. E aí, conseguiu, não conseguiu? Vamos fazer? Aqui, gente, vamos imaginar como é um exercício da Unifei, como se a gente estivesse trabalhando só com números positivos aqui, tá? X e Y vão ser números positivos para não ter problemas de condição de existência. O que eu vou fazer é o seguinte, eu tenho que multiplicar A vezes B vezes C. Eu tenho que dar um jeito de fazer a raiz quadrada de X sobre Y vezes a raiz cúbica de Y ao quadrado sobre X vezes a raiz sexta de X sobre Y, certo? O que eu vou fazer? Eu não posso juntar essas raízes se os índices forem diferentes. Então, eu vou usar aquela propriedade 5 para deixar tudo com o mesmo índice. E no caso, pensando que aqui tem um 2, né? Pensando que aqui tem um 2, aqui tem um 3 e aqui tem um 6. Eu vou pegar o MMC entre esses índices, que no caso é um menor múltiplo comum, que no caso é 6. E eu vou transformar todas essas raízes, as 3 raízes, vão virar raízes sextas. A última já é, né? Eu vou deixar aqui a última do jeito que está, a raiz sexta de x sobre y. Mas nas outras, vamos fazer uns ajustezinhos, ó. Repara só, aqui estava x elevado a 1 e aqui estava y elevado a 1. Para virar 6, eu tive que multiplicar esse meu índice por 3, né? Então, eu vou ter que multiplicar aqui por 3 e aqui por 3 também. Vai ficar como? Vai ficar x ao cubo sobre y ao cubo. Legal? Olha aqui, esse índice era 3. Para ele virar 6, eu multipliquei por 2. Então, eu multiplico aqui por 2 e multiplico esse expoente aqui por 2. E aqui, como se tivesse 1, também multiplico por 2. Vai ficar y² sobre x ao quadrado.
Agora que está tudo raiz sexta, eu posso escrever como se fosse uma raiz só. Raiz sexta de x ao cubo vezes y à quarta vezes x sobre, agora vamos denominadores, y ao cubo vezes x ao quadrado vezes y. Galera, você repara agora o seguinte para a gente finalizar o exercício, ó. Veja só, y ao cubo vezes y dá y à quarta, que vai simplificar com o y à quarta aqui de cima. X ao cubo vezes x vai ficar x à quarta, né? Então, ó, vai ficar, então, raiz sexta, em cima, x à quarta, e aqui embaixo, x ao quadrado. Divisão de potências de mesma base, a gente conserva a base e subtrai os expoentes. 4 menos 2, 2. Dá para simplificar esse índice com esse expoente, dividindo por 2, raiz cúbica de x. Alternativa B. Beleza, galera? Espero que tenha ajudado aí a recordar algumas coisas de radiciação. Abraços para vocês e bons estudos!